O grande lançamento do ano finalmente chegou, aquele lançamento que você estava esperando, o Ryzen 7 9850X3D. E esse processador ele tem muita coisa boa, ele tem... Peraí que eu preciso... Opa, vou passar um paninho aqui. Ele tem coisa boa, que ele tem tipo mais clock, ele custa só um pouquinho mais, vou ter um pouquinho de dificuldade, então eu preciso de ajuda para dar uma passada de pano aqui para AMD, porque o 9850X3D é aquele processador que... sei, cara. Aquele lançamento do ano, né? Melhor processador gamer do mundo, né? Melhor processador gamer do mundo. Trabalha com memórias 4800 DDR5, bem mais baratinhas, né? Ele tem o mesmo TDP, olha só, o mesmo TDP do 9800X3D, custa só $20 a menos, né? E não, gente, vai faltar pano, não vai dar, eu preciso de ajuda. E é isso mesmo que você ouviu, o 9850X3D é o grande lançamento da AMD para 2026, um processador gamer que vai atender todos os seus pedidos. É que ele tem alguns probleminhas, sérios, na verdade. Não, ele não é um processador com grandes defeitos, para falar a verdade. Primeiro a gente precisa entender quem é o 9850X3D. Caso você não tenha ideia de onde veio esse processador, eu não te culpo, porque a própria AMD aparentemente não se importa muito com ele, porque eles esqueceram de mostrar no palco o 9850X3D durante a CES, que é o Consumer Electronic Show, que na verdade virou só um showcase para sei lá, massagear o governo, ou os seus parceiros de inteligência artificial. De novo esse papo. E aparentemente para passar vergonha junto dos consumidores. Mas sim, a AMD anunciou o 9850X3D. E o que ele é? Ele é um processador com 8 cores, 16 threads, com um clock mais elevado do que o seu antecessor, com 3D V-Cache e com TDP de 120 watts. Ele tem 400 MHz a mais de boost do que o 9800X3D. Em todo o restante ele tem a mesmíssima configuração, ou as mesmas especificações pelo menos. Porque afinal de contas ele diz que tem 120 watts de TDP, mas na verdade, como vocês vão ver aí depois, o TDP parece que é uma coisa meio, não sei, esotérica. Você pode dizer que tem, mas no fim, a Intel já mostrou isso pra gente, né? Que o TDP que você apresenta nem sempre é o que a gente vê. O que é o TDP? É a dissipação de calor e o consumo desse processador. Mas, para tentar resumir para vocês, se você tá com o 9800X3D, eu já vou facilitar a tua vida. Não é para você esse processador. O 9800X3D continua sendo um excelente processador. E para tentar resumir mais um pouco, a diferença entre os dois processadores é qualquer coisa entre 0 e 7% nos melhores cenários. Eu diria que uma diferença mais realista entre eles ficaria na casa dos 4%. Nós tivemos diversos testes para conseguir tirar essa conclusão. Vocês podem ver que eu fiz aqui vários testes que eu estou apresentando para vocês na tela. E nenhum deles é nosso, porque nós não recebemos o 9850X3D, porque eu acho que no Brasil talvez ele nem seja um produto que seja tão interessante pro mercado. Talvez a AMD também não se importe muito com o seu dinheiro. A gente já percebeu isso, que eles estão focando mais em quem tem mais grana. O 9800X3D é um processador que realmente é um sucesso. Na verdade, o 9800X3D, ele é um dos, se não o processador mais vendido da Amazon em vários países. Os processadores AMD Ryzen, no geral, com empilhamento de cache 3D, são um sucesso como um todo. Começou lá com o 5800X3D, que depois tivemos versões como o 5700X3D, que foi um sucesso no Brasil. O 5500X3D aqui no Brasil também é exclusivo para a América Latina, também é um excelente processador e ainda continua sendo uma alternativa para quem tem pouca grana. Mas falando agora de quem tem muita grana, esse processador é para resolver o seu grande problema. Aquele problema que, assim, cara, é insuportável de aguentar. Imagina que você tá na seguinte situação, rodando um CSzinho em 1080p com tudo no mínimo, com a sua RTX 5090 ou com a sua RTX 4090. Pô, você precisa de mais FPS, né, cara? Não dá. E aí você tem agora
a solução, que é o 9850X3D, que consegue ter mais FPS do que o seu 9800X3D, que já dava muito mais FPS do que os outros processadores. Mas atente-se, nessas configurações. Claro que em diversos outros cenários, tipo Baldur's Gate e vários outros jogos que são mais dependentes de CPU e que se beneficiam bastante do empilhamento de cache 3D, o 9850X3D consegue despontar na frente, inclusive despontar muito dos seus, é complicado chamar de concorrentes, mas dos seus coleguinhas de área que são os processadores da Intel, tipo o 14900K, KS, o Core Ultra 9 285K e por aí vai. Ele consegue despontar um pouquinho, na verdade ele desponta bastante, mas é porque já existia essa grande diferença, e de novo, são jogos que se beneficiam disso, o que é excelente. Ninguém tem que ter dó aqui da Intel só porque o jogo se beneficia das características dos processadores da AMD. Então, Robson, é meio estranho, né? Você falou que precisava passar pano pra AMD, por que isso? Pô, o processador não é o melhor que tem pra jogos do mundo? Ele é, mas tecnicamente eu não sei se dá pra chamar o melhor processador como um todo, né? Porque o 9950X3D ainda é um processador que, no geral, é um processador melhor, porque ele tem 16 cores e 32 threads. Então, para aplicações profissionais, como a gente viu em diversos testes, o 9800X3D já sofria, porque ele tem metade dos cores e threads, ele apanhava, obviamente, com 14900K, com 285K, com exceção de algumas tarefas, de repente um Photoshop, alguma outra tarefa que ele consiga se sair bem ou que o próprio cache faça a diferença. Mas, de novo, ele não é um processador que vai ter um benefício para o usuário como característica geral. Então, sim, ele é um excelente processador para jogos, o melhor que a gente tem agora, mas como um todo ainda existe o debate do tipo, mas se você precisa para produtividade, de repente não é melhor um 285K ou um 9950X? Se você não quer combinar as duas coisas, provavelmente não é melhor um 9950X3D? E a resposta para isso é provavelmente sim. É claro que ele também é bem mais barato. Quer dizer, mais barato depende, né? O preço sugerido para ele seria na casa dos $500 lá fora, enquanto que o 9800X3D já consegue ser encontrado na casa dos $460. Então a gente está falando de uma diferença na casa dos $30 a $50, porque dependendo de promoções lá fora já tem essa distância, que aqui no Brasil pode virar qualquer coisa entre $300 e $500 de diferença. Para ter quanto mais performance, Robson? 4%. Mas, é claro, o 9850X3D, na verdade, ele não é um novo processador. É óbvio que não dá para esperar que tenha tanto salto de performance assim. Mas acontece que ele é uma tática que já foi utilizada pela própria Intel. Você lembra dos processadores KS? Você lembra dos processadores KS, processadores premium, que na verdade eram versões binadas, ou seja, escolhidas a dedo, que conseguiam alcançar clocks mais elevados, normalmente com tensão maior ou com tensão menor, depende muito de qual você pegou na loteria do silício, mas eles eram garantidos de alcançar clocks mais elevados. A mesma coisa acontece com o 9850X3D. Ele nada mais é do que um 9800X3D que foi escolhido a dedo, porque o processo de fabricação dos processadores da AMD está mais avançado, então você consegue atingir clocks mais elevados. Mas isso não vem de graça, não. Apesar de alguns reviews terem mostrado que o processador consegue atingir ali a performance muito próxima e tal, com o TDP ali alcançando níveis parecidos com o 9800X3D, outros eu diria que a maioria conseguiu encontrar um cenário diferente, onde o consumo é bem maior. É óbvio, a gente não está falando de um consumo de 14.900K, mas o consumo é bem maior, principalmente se comparado com o 9800X3D, ele chega ali próximo de um 9950X3D, o que joga a eficiência energética desse processador lá no Grand Canyon, basicamente. Então, ele não é um processador eficiente. Para você ter, sei lá, no melhor cenário, 7% mais performance, você vai ter ali uma ineficiência ou um consumo na casa dos 24 a 25% maior do que o 9800X3D. Isso, obviamente, não impacta diretamente só na conta de luz, o que algumas pessoas dizem que importa, aqui no Brasil nem tanto. Será? Mas impacta diretamente na temperatura, porque sim, o processador, apesar de ele ser um processador binado, escolhido a dedo, ele ainda sofre com a loteria do silício. Então, como a gente pode ver em diversos reviews, a amostra que eles receberam diverge, obviamente, do outro. Nenhum processador é idêntico. Então não tem milagre. Alguns processadores vão bem, conseguem manter ali uma temperatura ok, com uma tensão razoável, né, que está entregando, enquanto que outros trabalham muito quentes e com tensões bem elevadas. Por exemplo, o Hardware Canucks ali trabalhou com uma temperatura bem mais elevada do que os 9800X3D, ele testou dois 9800X3D e a tensão chegou a bater na casa dos 1.35 em jogos. Eu não estou falando aqui em workload pesado, ou seja, em cargas de trabalho. Estou falando em jogos que é para onde o processador supostamente deveria ser focado. Então é realmente difícil ficar feliz com esse lançamento. E é triste porque muitas pessoas só tiveram uma percepção positiva disso porque a gente não tem nada de melhor. A Intel, infelizmente, não tem nada para oferecer em desktops que seja super empolgante. A AMD só está apresentando um refresh enquanto ela está lá trabalhando com inteligência artificial. A única coisa que saiu de interessante em lançamentos foram os processadores Panther Lake da Intel para notebooks. E eles também não vão vir baratos. Infelizmente, é tudo que a gente tem no momento. Se empolgar com o processador que a gente já tinha aqui. E eu entendo
entendo as pessoas que estão positivas sobre isso, porque é melhor do que ficar falando de IA e tudo mais, as coisas negativas, mas nem por isso eu vou estar aqui passando todos esses panos pro 9850X3D. Não é a mesma estratégia que a Intel utilizou, a da Intel foi bem pior, porque eles cobravam um valor premium bem mais elevado, mas tem vários resquícios, dá pra gente sentir de longe o cheiro de, olha, eu aprendi com a minha concorrente, vou fazer igual e tirar um pouquinho de leite dos clientes, né? O 9800X3D ainda continua sendo uma escolha mais interessante, principalmente com os preços que estão agora, porque o que foi apresentado, e não está errado, tá, galera? Só pra deixar claro, o review, a ideia dele é justamente mostrar qual é o processador mais rápido, tirando as limitações. Então não tá errado testar com tudo no mínimo, em Full HD, ou tudo no médio em Full HD. O Hardware Unboxed, por exemplo, testou no médio e no Ultra. O Hardware Canucks testou em Quad HD, que eu acho que é uma resolução que faz bastante sentido para esse tipo de processador. E o J200 também em resoluções e configurações de testes de GPU. Por que tá sendo feito isso? Mas para Intel ninguém fazia isso, estão passando pano para Intel. A questão é o seguinte, é justamente um refresh de meio de geração. Só que, primeiro, para apresentar, eu vou reforçar, você não precisa fazer upgrade do seu 9800X3D para o 9850X3D, não faça jamais isso, isso aqui é uma alternativa para quem vai comprar agora. Mas principalmente para cenários realistas, para um público cada vez mais limitado, esse processador ele não faz nenhum sentido. Se você for jogar em Quad HD com configurações que façam sentido para sua 4080, 4090, 5080 ou 5090, você não vai perceber a diferença. E mesmo em cenários Full HD, como eu acabei de citar em eSports, você não vai sentir a diferença. Mas eu vi ali a diferença em uma que deu 12, 15%. Você não vai notar a diferença porque é uma performance muito elevada. É claro que esses testes eles têm como objetivo apresentar como que vai ser a performance daqui a alguns anos, como vai ser a longevidade desse processador. E é muito bom saber que um 9850X3D, talvez a longo prazo, por conta do clock e das melhorias, você vai ter em média 4% mais performance. Tudo isso? Então, realmente não dá para ficar empolgado com um processador que é mais caro, é pouco, mas é mais caro, que esquenta mais, que tem um TDP que não bate com a realidade, parece que tirou direto da cartilha da Intel, e que você vai precisar de um water cooler mais parrudo para lidar. Talvez não, de repente a sua amostra vai ser melhor, mas como mostram aqui os testes, também pode ser pior. E o mais curioso disso tudo é que acontece num momento em que as próprias fabricantes que estão envolvidas nisso aqui também estão direto ou indiretamente envolvidas no porquê nós não conseguimos comprar hardware. Porque sim, a AMD também está envolvida aí nos data centers com inteligência artificial e tudo mais. Então fica cada vez mais difícil a gente conseguir ficar empolgado com isso. Mas tirando todos esses sentimentos de lado, analisando friamente o 9850X3D como um produto, ele é um produto... Ele não chega a ser um processador KS, do qual todo mundo falou, meu Deus do céu, a Intel cobrando um absurdo para um processador para overclocker e não sei o que, e muita gente comprou. A estratégia da AMD de marketing, de novo, não me surpreende nada. Olha, agora os nossos processadores X3D eles não são afetados pelos clocks. Você pode combinar com memórias bem mais baratas que são as 4800, ao invés das 6000. Bom, mais barata é relativo, né? Mas se você for capaz de comprar hoje um módulo de memória DDR5, 4800 hoje não faz diferença, mas a AMD também tampouco testou para mostrar os parâmetros. Felizmente existe a imprensa para testar e os veículos especializados, o Hardware Unboxed testou. E de fato, se você comparar com processadores da Intel ou mesmo processadores da AMD, que não tem um implemento de cache X3D, você pode acabar perdendo performance utilizando memórias mais lentas. Por outro lado, é bem conveniente que a AMD diga isso agora, depois de um lançamento, dizer que o DDR5 6000 era o sweet spot para esses processadores. Então, por que não falou isso desde o começo? É porque não era conveniente, agora é conveniente. E tem outro ponto importante, é claro que você não perde na média, mas você perde nas mínimas, isso é bem conhecido. Quando você tem um cenário que é limitado por CPU, se as memórias influenciam ou não influenciam, elas vão influenciar mais nas mínimas. Em alguns casos, como vocês viram no teste do Hardware Unboxed, ele influencia sim na média, mas principalmente em qualquer caso nas mínimas. Então, mesmo que você falar, eu não perdi nada de performance, na média não, mas você vai reparar que sempre vai perder na mínima. Claro, isso não é desculpa para você comprar uma memória bem mais cara, mas também não é uma desculpa para você lançar a nota de marketing toda em cima desse trabalho. Então, eu não tô surpreso, mas eu acho importante reforçar para vocês. Robson, mas então qual que é o resumo disso? Eu preciso de um processador desse? Esse é uma das coisas mais bizarras de dizer, mas eu consigo entender porque o 9800X3D é o processador mais vendido, ele é o melhor processador para games, mas eu não consigo entender o contexto geral, porque nem todo mundo que está comprando esse processador precisa dele. Mas eu quero longevidade. Se você reparar e pegar, por exemplo, um processador top de linha, pega um 5800X3D. Se você pegar um 5800X3D, a próxima geração, ou pelo menos a subsequente, se você pegar os Ryzen 9000, provavelmente um 9700X ali já está batendo tranquilo o 5800X3D. Isso tudo sem empilhamento de cache. Isso tudo custando proporcionalmente menos do que custava. Ele é um processador mais ou menos ali numa faixa de preço que deveria ser abaixo de um equivalente. E se você precisa de muita performance para empurrar, mesmo que seja uma 5090 em resoluções que fazem sentido, como por exemplo o J200 testou, como por exemplo o Hardware Canucks testou, ou mesmo em configurações como o Hardware Unboxed testou, que é 1080p Ultra, com Ray Trace e tudo mais, ainda é meio absurdo, mas se você precisa
de tudo isso, eu apresento para vocês o 7800X3D. Esse com certeza é o melhor custo-benefício. Ele custa muito mais barato do que o 9800X3D, consegue entregar tudo que você precisa, porque ele vai empurrar todas essas placas nas resoluções que elas fazem sentido com configurações que fazem sentido. Ah, então agora vocês estão se contradizendo, né? Antes tinha que testar tudo no mínimo, agora tem que testar no Ultra. Não, a gente continua testando no mínimo para mostrar qual é a diferença de performance entre eles. Mas é claro que numa situação dessa é importante a gente reforçar o que eu sempre digo nos reviews. Tem que se adequar para sua realidade. No teste é muito bonitinho, nos FPS, mas assim, sinceramente, para você sentir 4% de... 10% de diferença a 60 FPS é uma coisa, a 500 FPS, você me desculpa, mas é muito difícil de notar. Então, não dá para ficar empolgado. Soa muito como uma cortina de fumaça para tentar dar uma ofuscada no lançamento dos processadores da Intel Panther Lake. E também, ao mesmo tempo, soa como uma medida meio... para simplesmente manter o hype em cima dos processadores, mostrar, olha, a gente ainda continua sendo muito forte em games e batendo muito na Intel. Eu só posso dizer para vocês que se você está montando um PC, considere o 9850X3D se ele fizer sentido no seu orçamento, se não vai para o 9800X3D ou vai no 7800X3D que ele vai te atender muito bem. Ele faz menos sentido ainda agora que uma RTX 5090 custa mais de 20 mil reais, quando as placas de vídeo vão ficar cada vez mais difíceis de se adquirir e quanto memória DDR5 é praticamente um item de luxo. Dá para você trocar talvez por um Celta. Não precisa nem ser um kit. Tá dando para trocar só uma memóriazinha aí por um Celtinha. Um processador que poderia não existir, tudo bem ele existir, mas poderia ter passado em branco tranquilamente e outras medidas poderiam ser adotadas. Ainda tem muitos testes para ser feito com esse processador, quem sabe ele não aparece aqui pra gente testar e mostrar em cenários que fazem mais sentido com a realidade. Eu tô mais empolgado mesmo para ver quanto que vem as interações de Panther Lake para desktop. Quando o processador de notebook da Intel virar processador para desktop, aí a coisa vai ficar interessante. E vocês, ficaram empolgados com o lançamento do 9850X3D? Comprariam ele? Não compraria? Para que serve? Faz sentido? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Vou lá procurar meus panos lá que tá difícil.